adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Se coloque de pé. Que bom que você veio cultuar o Senhor neste domingo, nessa noite, com essa chuva abençoada. E vocês decidiram estar aqui, adorando ao Senhor, buscando uma palavra. E eu tenho certeza que Deus vai trazer uma palavra de encontro ao seu coração. Amém? Você que crê, feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor para iniciar essa noite, dizendo o quanto nós estamos gratos de estarmos aqui na presença dEle. E que nós estamos aqui para adorar e ouvir a ministração que Ele tem para cada um de nós. Amém? Feche os seus olhos. Senhor meu Deus, nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui essa noite, Senhor. Eu agradeço por cada vida que está aqui, Senhor. Por cada vida que se dispôs em vir aqui buscar a Tua presença, em Te adorar, Senhor. Pai, aqueles que ainda não chegaram, Senhor, que o Senhor traga em segurança, que o Senhor incomode cada um para que esteja aqui, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, nós abrimos nosso coração, Pai, para Te adorar, para Te buscar. Nós estamos aqui, Senhor, para dizer o quanto nós precisamos do Senhor, o quanto nós Te adoramos, Senhor. Pai querido, visita cada vida aqui, Senhor. Ministra em cada coração, Senhor, nesse culto de hoje, que não venha ser só um domingo, mas que esse mês de fevereiro nós possamos iniciar, Senhor, em nome do Senhor Jesus, com esse propósito, Senhor, em buscar o reino do Senhor para a nossa vida, o reino do Senhor para a nossa família, para a nossa casa, para todas as áreas da nossa vida. Que nós estejamos, Senhor, com esse único alvo, Pai. Em nome de Jesus, ministra cada vida aqui, Senhor, em particular. Fala com cada coração, Senhor, em nome de Jesus. Nós consagramos a Ti, Senhor, todas as pessoas que estão aqui. Nós consagramos a Ti esta noite, Senhor, e eu te peço, Senhor, seja bem-vindo, fala com cada um de nós. Usa, Senhor, o ministro de louvor, usa os pastores, Senhor, em nome de Jesus, para que nós possamos sair daqui, Senhor, tocados, Senhor, com a Tua presença, com a Tua palavra, em nome de Jesus. Quem crê, dá uma salva de palmas, Senhor. Glória a Deus. Aleluia! Nós nos alegramos nessa noite, porque Jesus é o sim e o amém. E nós queremos dizer amém para cada promessa de Deus. Quantos aqui creem, digam amém. Digam aleluia. Aleluia. Jesus é o sim, eu digo amém para cada promessa de Deus para mim. Jesus é o sim, eu digo amém para cada promessa de Deus para mim. Quem pode impedir o que Deus vai fazer? Se agora eu creio e não vou mais temer. Aquele que chama é fiel para cumprir. O que Ele começa vai até o fim. Declare: Jesus é o sim, eu digo amém para cada promessa de Deus para mim. Jesus é o sim, eu digo amém para cada promessa de Deus para mim.
digo amém. O preço que Ele pagou, perdão que me justificou, Espírito em mim curou, e eu digo amém. Basta ouvir um amém, amém, amém. Oh, 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 nós somos muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em Jesus sou mais que vencedor. 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 Jesus é o fim, eu digo amém pra cada promessa de Deus para mim, amém. Sim, amém. Sim, amém. Sim, amém, Senhor. Aleluia. Deu glória a Deus. Deu glória a Deus. Jesus está na casa e nós queremos adorar e nós queremos bendizer o santo nome do Senhor. Amém, igreja? Vamos continuar louvando e adorando ao Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós, e no teu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois no dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar
adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Dia brilha mais. Só aleluia. só mais uma vez, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. E nele o meu prazer está. Eu não consigo as suas sandálias. Nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza que ele virá. E é por ele que estou gastando a minha vida, perdendo tudo com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as tuas sandálias. Nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com
virá com a sua recompensa para os filhos salvos. Aleluia. E nós iremos subir com o nosso Deus, amém? Com as nossas vestes brancas, com o nosso Cordeiro. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Minhas lamparinas estão acesas. Você pode declarar também. Só estou esperando coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, oh, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Convida ele para entrar. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, oh, Maranata. Lá em Apocalipse 7, fala assim, verso 7 e 13. Então um dos anciões me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco? E de onde vieram? Eu respondi: o Senhor sabe. Então ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes, as alvejaram no sangue do Cordeiro. Portanto, eles estão diante do trono de Deus e servem a Ele dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono os abrigará com a sua presença. Nunca mais terão fome, nunca
nunca mais terão sede, o sol não os afligirá, nem nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono os pastoreará, ele os guiará às fontes das águas, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Você crê nisso? Então você pode aplaudir a esse Deus. Aplauda bem forte. Aplauda Ele. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Somente a Ele todo o louvor, toda a honra e toda a glória, hoje e todo sempre. Amém. A palavra do Senhor diz lá em Mateus 16:19 que o que nós ligarmos na terra será ligado nos céus, e o que nós desligarmos na terra será desligado no céu. Então, a partir desse momento, nós vamos anunciar o nosso decreto de 2025, e nós vamos ligar essa oração aos céus e ver a resposta no ano do reino. Amém? Levante a sua mão e declara comigo assim: como igreja de Cristo na terra, fazemos um decreto apostólico, profético e pastoral, declarando que 2025 é para nós o ano do reino. Numa só voz, anunciamos para quem possa ouvir: é chegado o reino de Deus no meio de nós. Cremos no poder sobrenatural do Senhor, que muda e transforma vidas, numa unção de salvação, cura, libertação e restauração sobre todo aquele que abre o seu coração para o Evangelho. Chamamos as coisas que não são como se já fossem, para ver o propósito de Deus se cumprindo em nosso meio. Pelos olhos da fé, somos mais do que vencedores sobre todos os problemas, dificuldades e lutas. No ano do reino, andaremos na presença de Deus, dependendo do seu Espírito Santo, para viver em obediência, retidão e justiça. Vamos nos purificar de tudo aquilo que pode nos contaminar e separar de Deus Pai. No ano do reino, vamos encontrar o Senhor através de um relacionamento pessoal de oração, jejum e santidade. Vamos anunciar as boas novas e os pilares fundamentais da cultura do reino e alcançar os perdidos, apregoar o ano aceitável do Senhor, crendo no avivamento dos últimos dias. Vamos fazer discípulos e multiplicar o reino. Vamos compartilhar o que já recebemos e ver uma grande multidão sendo levantada para fazer a diferença nesta sociedade. Que caia por terra toda malignidade e que as obras das trevas sejam denunciadas e paralisadas em nosso meio. Que os anjos ministradores do Senhor, enviados para cuidar dos salvos, nos proteja de toda ação direta e indireta do inferno. Estamos cobertos com o sangue de Jesus, e o inimigo de nossas almas não pode nos tocar e fazer nenhum mal. No ano do reino, o céu descerá na terra e veremos grandes milagres alcançando o necessitado, viúva e órfão. Haverá abundância e prosperidade no meio do arraial de Deus, e muitos testemunhos serão contados, suas orações serão ouvidas, familiares, parentes e amigos se converterão a Cristo.
Seu testemunho tocará muitos corações e coisas incríveis acontecerão através de você. Não deixaremos de interceder por aqueles que amamos, porque no ano do reino o impossível acontecerá. Cadeias serão quebradas e toda força de oposição será vencida. Uma igreja fervorosa e comprometida com a verdade se levantará para declarar ao Senhor, somente a Ele, todo louvor, honra e glória para todos sempre. Mais uma vez, ao Senhor, somente a Ele, todo louvor, honra e glória para todos sempre. Amém. Aleluia. Em 2025, reinaremos em vida. Mais uma vez, em 2025, vamos reinar em vida. Mais uma vez, em 2025, vamos reinar em vida. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar, em nome de Jesus. Temos vivido como Igreja de Cristo, um poderoso derramar da graça e do favor de Deus. « 2024 foi um ano de colheita daquilo que foi gerado ao longo de anos, através de muita oração e jejum. Cremos que a semente foi plantada e cultivada com muito amor na sociedade bragantina e o evangelho anunciado por nós chegou muito longe. Colhemos o testemunho de muitas vidas tocadas pelo poder de Deus. Vivemos o cuidado de um Pai amoroso que renova sua misericórdia. A cada dia sobre nós. Continuaremos servindo ao Senhor de todo o coração, dedicando as nossas vidas incansavelmente para a pregação da sua palavra como discípulos neste tempo profético. Boa noite, igreja, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês, uma palavra de oferta, dízimo e prosperidade. Quando a gente fala, de oferta e dízimo, às vezes fica ainda uma dúvida na cabeça da gente. Então eu trouxe uma palavra muito simples, que a gente vai conseguir compreender o que são essas três coisas dentro da Bíblia. Quando a gente fala, de oferta e dízimo, são princípios liberados por Deus para abençoar a nossa vida na terra. E muitas pessoas hoje em dia têm dúvida ainda sobre isso, Mas a Bíblia nos ensina que são atos de fé e obediência ao Senhor. E quando a gente tem fé e obediência ao Senhor, Deus libera a prosperidade sobre a nossa vida aqui na terra. Eu quero que coloque ali no telão Malaquias 3:10. E vou explicar para vocês o princípio de dízimo dentro da Bíblia. O que diz ali? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até
até que haja lugar suficiente para recolher. Há um tempo atrás eu ministrei para vocês que eu sempre coloquei Deus em segundo plano na minha vida. E a partir do momento que eu comecei a colocar Deus nas primícias da minha casa, do meu lar, do meu trabalho, tudo na minha vida começou a mudar. Então, o que é o dízimo? É a primeira parte de tudo daquilo que a gente tem. Então, o que às vezes a gente faz? A gente recebe o nosso salário, coloca lá. Água, luz, IPTU, a tia da pamonha, eu sou assim, a mulher da coxinha, a parcela da roupa. Aí sobrou lá R$10. Não, R$10 vai ser aquilo que eu vou entregar para Deus. E não é isso. O que a gente tem que mudar na nossa vida? É a primeira parte que a gente tem que entregar para Deus. Então, quando o nosso salário cair na nossa conta, o que a gente faz? Primeira parte eu vou entregar ao Senhor. Então, isso é o dízimo que traz dentro da Bíblia. E quando somos fiel no dízimo, o que isso traz de benefício na nossa vida? Atrai provisão divina do céu, nos livra da maldição financeira. Depois eu quero que vocês leiam em casa Malaquias 3:11, que fala sobre maldição financeira e demonstra que se confiarmos em Deus como nosso provedor, nada irá faltar no nosso lar. E oferta, o que significa oferta? Coloca para mim, por favor, 2 Coríntios 9, vou ler o 6 e o 7. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, mas porque Deus ama aos que dá com alegria. Então a oferta é aquilo que a gente vai separar com amor e com alegria. Eu trago algo comigo que a Fia compartilhou uma vez, que ela dizimava, ofertava aquilo que ela queria ganhar. Então ela entregava ao Senhor, por exemplo, ela queria ganhar R$1.000. Então ela dava a porcentagem daquilo que ela queria ganhar. Então eu levei isso muito a sério, sabe, irmãos? A gente tem que profetizar e ter fé e trazer. Então o que é a oferta? O dízimo é 10%, é a primeira parte de tudo aquilo que a gente tem. E a oferta é aquilo que a gente vai ofertar ao Senhor com alegria. É aquilo que a gente vai trazer para abençoar a casa do Senhor. E o que isso traz para a nossa vida? Quando a gente é ofertante, chaves para viver uma prosperidade. Quando a gente oferta, a gente tem que dar com alegria e gratidão. Sempre oferecer o seu melhor ao Senhor. Creia que sua oferta gerará frutos espirituais e materiais. Na palavra do Senhor diz: quem semeia pouco, pouco vai colher. Quem semeia muito, muito vai colher. E prosperidade. Muito tempo atrás eu queria ser muito rica. Eu falava, nossa, eu quero ter dinheiro, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Até que eu ouvi uma palavra que riqueza não é nada. A gente tem que querer ser próspero. O que é uma pessoa próspera? Aquilo que não falta nada em nenhuma área da sua vida. Não falta alegria, não falta mantimento. Então é algo que Deus supre em todas as áreas da sua vida. Então hoje eu desejo muita prosperidade. O que é a prosperidade? É quando a gente é obediente a Deus e tem fé. Eu quero que você coloque Deuteronômio 28, eu vou ler 1 e o 2. E será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quando andamos em obediência ao Senhor, Ele promete suprir todas as nossas necessidades. Chave para viver uma prosperidade divina em Deus. Seja fiel no dízimo e na oferta. Confia que Deus é seu provedor. Trabalhe com excelência e honestidade. Ande em obediência a Deus. Quando somos fiéis no dízimo e na oferta, com o coração cheio de alegria, nos conectamos ao propósito de Deus. E isso nos leva a ter uma vida de prosperidade.
Eu quero que nesse momento, como um ato de fé e obediência a Deus, você pegue um envelope, separe o seu melhor para Deus e venha aqui na frente entregar a sua oferta e o seu dízimo. Pai, por cada pessoa, por cada ofertante, por cada dizimista, Senhor, da tua casa. Abençoa, Senhor, cada irmão, Senhor, e nos ensina, Senhor, a sermos, Pai, pessoas de fé e pessoas obedientes à tua palavra. Continua, Senhor, nos abençoando, nos capacitando e nos usando, Senhor, para poder abençoar a tua casa. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olha para quem está do seu lado. Põe a minha cena, por favor. Diminui um pouquinho o altar. Olha para quem está do seu lado, dá um abraço nele. Já sentaram, né? Já sentaram. Dá um abraço aí em quem está perto de você. Cumprimenta, a graça e a paz. Deus abençoe. Aleluia. Vê a minha cena para ver se melhora. Ok. Para mim aqui deu uma diminuída, melhorou. O som aí embaixo, como é que tá? Tá bom? Tá bom? Se não tiver, me fala. Glória a Deus. Amados, antes nós temos alguns recados para dar, eu gostaria de partilhar com os irmãos. Eu fiquei muito feliz de ver o Jorge aqui. Tudo bem, Jorge? Quanto tempo, né? Quando a gente se viu pela última vez, você não estava bombado assim, viu? Quanto tempo você ficou no exército? No Brasil, 8 anos e depois você ficou fora? 10 meses? Aonde? Ucrânia. Não tinha lugar melhor para ir. Tinha que ser Ucrânia. Ana, como ficou teu coração com esse menino lá? Meu Deus, só a graça. Já pensou em servir na Ucrânia? Misericórdia. Jorge, seja bem-vindo, tá?
A gente ama muito você. Tá lá em Sampa, né? Tá morando para lá? Tá bom. Ana, seja bem-vindo. O Miguel, acho que foi para o Ministério Infantil, né? Tá joia. O Pedro e a Helenice, fiquei muito feliz de vê-los. Quanta saudade, viu? Não faz isso não. Que saudade de vocês. A Mônica e o Reinaldo ali, glória a Deus. Que alegria. Nós amamos vocês. Amém? Aleluia. A Nayara, que fazia também mais de ano, né? Que a gente não se via. Seja bem-vinda. Night também, seja bem-vindo. O Jonathan, tudo bem, Jonathan? É Jonathan? Seja bem-vindo, viu? Glória a Deus. Amados, o pastor Daniel fez aniversário semana passada. 5.0 turbo. Não é? Não parece que tem 50, Dani. Parece que tem mais. Brincadeira. Tá bem para 50, viu? E Deus abençoe muito você. Levanta a mão aí o pastor Daniel, para a igreja que não conhece, conhecer. Depois dá um abraço nele lá. O Mateus fez aniversário ontem. Antes de ontem. Ontem. Quarta. Parabéns, viu, Mate? Menino que a gente ama demais. Ele faz parte dos Midianitas, né? Tá lá no som. Ó, os Midianitas é transmissão, som, iluminação e o telão. Parabéns, viu, Marte? Quantos anos? 26. Quando veio para cá, quantos anos você tinha, Marte? 12. Olha só, hein? Que coisa. Deu 12, 13, 14 anos. Maravilha, casou, não é? Com essa moça linda, cadê ela? Ali, ó, aquela moça linda que está levantando a mão ali, é a esposa do Mate, faz parte também do Ministério dos Midianitas. Estava fotografando aí, glória a Deus. E a irmã Nadir, ela está fazendo aniversário hoje. Então quero mandar um beijo para a irmã Nadir, para Fábio, Fabiana, essa família linda que a gente ama tanto. Hoje foi um dia de festa. Eu vi a galera cantando parabéns lá em cima do bolo escrito Busca-Pé. Família Busca-Pé. Olha só, né? Aleluia. Glória a Deus. Oi. O Diogo fez no mesmo dia que o Daniel Jesus. O Diogo, esse Diogo. Ó para você ver, nós colocamos ali na recepção, a Thaís e o Diogo. É Diego, erramos, colocamos Diogo, é muito Diogo na minha cabeça. Foi mesmo, né, filho? Você fez aniversário no mesmo dia, né? Deus te deu presente, já está mais do que abençoado, quer mais o quê? Ou não é, igreja? Não tinha presente melhor para dar no aniversário dele? Né? Esse menino orou tanto, a Leise orou de menos. Brincadeira. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Eu gostaria de dar boas-vindas a vocês neste culto presencial. E dar boas-vindas também a todos os nossos convidados, visitantes que estão aqui pela primeira, segunda, terceira vez. Como é o nome de vocês? Edson? Evison. Isso é para complicar a vida de pastor, que a gente ouve sempre errado. Evison e Francine. Mais fácil. Sejam bem-vindos. Mais alguém, primeira vez? Como é teu nome? Micaías. Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Felipe, mais fácil. Obrigado. Quem mais? O Zé Guarda aqui, família aqui. Eu chamo de Zé Guarda mesmo, né? Pode?
Posso promover também. Zé Cabo, Zé Sargento, Zé... Eu chamo, promovo. Qual que era a tua patente lá, ô Jorge? Você estava como cabo? Eu também sei como CF2. 2 divisas. Mas aqui era cabo de vassoura, lá é quartel mesmo, né? Né, ô Gabriel? Aqui a gente é cabo de vassoura. Lá é quartel, cara. É outra coisa. Ó, manda para a Ucrânia, meu. Não é? Já pensou? A Simone ia ter um infarto. Não é? Meu bibelô não vai para a Ucrânia. Não é? Ia levar lanchinho para ele lá na guerra. Muito bem. Ok. Sejam todos então muito bem-vindos. A todos de casa muito bem-vindos. Eu gostaria... Só aumenta um pouquinho só o meu aqui em cima. Vou distanciar um pouquinho. Gostaria de dar boas-vindas também a todos aqueles que estão em casa, acompanhando a nossa transmissão ao vivo pela internet. Você de Bragança Paulista, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo, sejam todos muito bem-vindos. Temos recebido aí algumas pessoas dizendo que estão nos acompanhando em Portugal, nos Estados Unidos. E olha que interessante, cadê o Adriano? Está ali, Adriano? Teve uma pessoa que colocou no vídeo da Ana, que viu ela lá em Campinas, acredita? E disse que parecia que ela estava grávida. Não sei se confirma essa notícia. A Ana é aquela que foi curada milagrosamente da perna. Aí uma pessoa de Campinas assistiu e disse: vi essa moça essa semana. Olha como é a internet, gente. Essa jovem senhora de cabelo curto, como é que é seu nome? Rosângela. Quanto tempo você está na igreja já? Eu estou apresentando que ela cortou o cabelo. Visual novo. Olha os admiradores, se batia na porta 6 horas da manhã aqui, agora vão bater às 3 da manhã. No retiro de carnaval, 6 horas da manhã, tinha um na porta. E viu, é o seguinte, eu queria conhecer a Rosângela. Falou, não seria 6 da tarde, moço? Veio 6 da manhã. Né? Tá joia. Muito bem. Gostaria que você nos acompanhasse pelo Facebook. Ali você vai saber das principais novidades do ministério. Também pelo Insta, pelo nosso site www.igrejadafécristã.com.br e assistir os vídeos no YouTube, em nosso canal. Você é edificado na sua fé, conhecimento e graça, e você também pode enviar um vídeo que vai ministrar a vida de alguém que está precisando ouvir a palavra de Deus. Amém? Às vezes queremos dar um conselho, uma boa palavra, mas não existe nada melhor do que você compartilhar do pão da vida, daquela água que quem beber nunca mais terá sede. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor. Em 1 de Reis, capítulo 19, do versículo 1 em diante. Primeiro de Reis 19, de 1 em diante. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida deles. Elias teve medo e fugiu. Diga comigo, e Elias teve medo e fugiu. Mais uma vez, Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé
de giesta. Na tua Bíblia fala o quê? Um pé de zimbro. Zimbro. Já vou, depois a gente vê, tá bem? Obrigado pela lembrança. Aonde parei? Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida em Berseba de Judá. Ele deixou o seu servo, que entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, ou zimbro, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. E de repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu e bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar em Horebe, o monte de Deus, e ali entrou numa caverna e passou a noite. Deus fala conosco através da ministração da sua palavra. Encontra alguém que precisa ouvir esta mensagem. Desarma a mente, prepara o coração, para que esta pessoa receba nesta noite uma palavra de encorajamento, para que ela possa viver um novo tempo profético, porque temos profetizado deste altar que 2025 será para nós o ano do reino, em nome de Jesus. O que significa o ano do reino? É o ano do sobrenatural de Deus na tua vida. Diga para quem está do seu lado: 2025 vai ser o ano do sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Quantos de vocês aqui já passaram por uma crise existencial? Uma crise de identidade. Trocando em miúdos, quem aqui já não se cansou de viver a vida que estava vivendo? Pensou em sumir, desaparecer, evaporar, se desintegrar, ir para o espaço, sem dar notícias para ninguém? Quantos aqui já desejaram sumir do mapa? Eu acredito que em algum momento de crise, e eu quero que você saiba que isso é normal, aqui nós estamos usando como personagem para a nossa pregação um homem de Deus, um profeta ungido, muito usado pelo Senhor, e houve um momento na vida dele que ele se sentiu enfraquecido, ele se sentiu desanimado, desmotivado, desencorajado. Aqui Deus está falando para você: eu sei o que você sente, eu sei por aquilo que você passa, e eu quero que você saiba que eu sou com você, mesmo achando que naquele momento mais difícil da tua vida, de tantas lutas, tribulações e angústia, eu não estou. Porque é esta sensação que o diabo provoca. Naqueles momentos, o diabo, ele vai fazer de tudo para que você ache que está sozinho, largado,
esquecido e abandonado. Quantas vezes eu fui tentado a me sentir assim? Quando eu não tinha uma revelação no meu coração, eu buscava uma sarjeta, a primeira sarjeta, para eu poder sentar, me debruçar sobre os meus joelhos e chorar. Quantas vezes a depressão me pegou? Quantas vezes pensamentos malignos brotavam na minha mente? Até que um dia, uma revelação tomou conta de mim. Eu não te deixarei e nunca, jamais te abandonarei. Quando você entender isso, você não vai mais mendigar amizade, carinho, reconhecimento e amor de ninguém. Porque você vai ter tudo aquilo que você precisa de Deus. Nós somos seres emocionais. E nós estamos condicionados a querer que alguém se importe com a gente. E é muito bom quando a gente tem alguém que nos estenda a mão, que se dispõe a nos ouvir sem nos condenar, sem apontar o dedo, sem atirar pedras. Mas, muitas vezes, preste atenção, não é o diabo que vai deixar você sozinho. Muitas vezes, se não a maior parte das vezes, é Deus quem vai te deixar sozinho. É aquela hora que você diz assim: ninguém me liga, ninguém manda mensagem, ninguém manda um oi, ninguém dá sinal de vida, ninguém me procura, ninguém vem em casa, ninguém me liga. Preste atenção, Deus, Ele vai preparar momentos para que você fique só. Porque quando nós estamos só, nós descobrimos a melhor companhia que está à nossa disposição, que é a presença do nosso Deus. Enquanto nós temos lá alguém para disfarçar os dissabores da vida, nós não vamos sentir falta de Deus. Você sai, você passeia, você se diverte, você ri, você brinca, você bebe, você apronta. Mas chega uma hora que você entra no teu quarto, fecha a porta, apaga a luz e debruça a sua cabeça sobre o travesseiro. E ali você tem uma crise de consciência. E o diabo, ele começa a falar na tua mente. É o diabo que fala. Cadê os amigos? Ninguém se importa com você. Ninguém te ajuda. Não vai aparecer um para te estender a mão e te socorrer. Quando você ouvir esta voz, identifique que é a voz do diabo. É algum mensageiro dele querendo roubar a tua fé e te esfriar espiritualmente. É aí que você vai ter um encontro real com Deus. Eu me lembro de um dia, eu morava na casa da minha mãe, na rua Pedro Rossi 30, do lado do cemitério. A gente abria a janela e contemplava a sepultura do dia, o enterro do dia. E eu me lembro que eu passei por uma crise, por uma depressão. E eu entrei no quarto, tranquei a porta, me ajoelhei do lado da minha cama. E me lembro da luz passando pela fresta embaixo da porta. E eu disse para Deus: Deus, eu não me lembro muito da Bíblia, dos versículos, mas eu
eu me recordo de um: vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Deus, eu sou essa pessoa. Eu estou cansado da vida. Eu estou cansado de tudo. Eu tinha descoberto que eu estava lá com algumas doenças e precisava me tratar, porque minha mãe diz: desgraça pouca é bobagem. E quando vem tudo uma vez, é ou não é? E Deus estava cuidando de mim. Só que quando Deus cuida de você, você não percebe, porque você quer ver a manifestação daquilo que é da terra, e você se fecha para a manifestação daquilo que é do céu, do sobrenatural de Deus, daquilo que está acontecendo no reino espiritual, no reino invisível. Deus não vai permitir que você pereça. Deus, Ele vai cuidar de você. Deus, Ele vai te fortalecer. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o pior lugar que alguém poderia andar. Depois tem a Ucrânia. Depois é a Ucrânia. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Qual é o segredo? Não é o lugar, é quem está com você. Preste atenção, ali naquele quarto, é o inimigo que está com você, o seu mensageiro. Manda embora, e traz a presença de Deus, aquele que conforta, aquele que fortalece, aquele que edifica. Traz a presença dele para a sua vida. Ainda que uma mãe esquecesse de amamentar, uma mãe que amamenta, ainda que ela esquecesse de amamentar o seu filho, o bebê, diz a palavra, que Deus não se esqueceria de nós. A palavra diz que você é a menina dos olhos de Deus, a pupila dos olhos de Deus. A palavra diz que o teu nome está escrito na mão dele. Sabe quando a gente marca alguma coisa na mão para não esquecer? Esse não é o problema de Deus, mas a tua palavra, a Bíblia diz que o teu nome está escrito na mão dele. É aquela coisa, ele vai olhar, ele vai se lembrar, ele vai interceder por você. O problema é que nós primeiro não temos fé, não confiamos, não descansamos e não esperamos. Com Deus a gente diz assim: eu quero para ontem. Por que Deus não faz, pastor? A gente quer uma mudança para já. A gente vive num tempo de imediatismo. Ninguém tem mais paciência de ficar numa fila. Está ali, já começa a reclamar, murmurar, choramingar. Não sabe mais esperar. Vai num restaurante, numa pizzaria, numa lanchonete, está demorando. A pessoa quer para ontem, porque agora a gente vive num tempo fast. Tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser logo, tudo tem que ser imediato. E tem coisas que a gente vai acumulando com o passar do tempo na nossa vida. Nada acontece do dia para a noite, a coisa vem acontecendo e a gente não se dá conta. Então, eu me lembro que dentro do meu quarto, ajoelhado do lado da minha cama, falando com Deus, eu me ajoelhei de um jeito e me levantei de outro jeito. Naquele momento eu fui alcançado pela infinita graça do Senhor. E eu tinha lá os meus 21 anos. Hoje eu estou com 56, vou fazer 57.
Preste atenção, Deus vai preparar momentos. Vou repetir, Deus vai preparar momentos para você ter as maiores experiências que você poderia ter com Deus. O que foi que aconteceu com Elias? Um profeta ungido, um homem de Deus, usado poderosamente. Ele era a boca de Deus na terra. Ele era respeitado, ele tinha crédito em Israel. O seu nome era conhecido em todos os lugares. Quem olhava para ele dizia: esse homem é de ferro. Esse homem é poderoso. Esse homem é muito ungido. Nada lhe abala. Ele é intocável. Sabe por que a Bíblia fala o que fala? Para mostrar para nós que nós não somos super crentes. Por isso nós precisamos, antes de entender que somos o exército de Deus, ser uma família, a família de Deus. Por isso que o teu sorriso é importante, o aperto de mão é importante, o abraço é importante, a sua amizade é importante. Quando nós entendemos isso, nós vamos viver um ambiente de glória, onde vai haver muita manifestação do favor de Deus. Agora, se você é uma pessoa muito crítica, analítica, investigativa, se você fala demais, se você está insatisfeito aqui, isso vai entristecer o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Diga: Deus está se movendo aqui. Diga para quem está do teu lado: Deus está se movendo em você. Obrigado. Amém. Agora você precisa aprender a ter as suas experiências com Deus. Olha o que aconteceu com Elias. O grande embate sobre o Monte Carmelo. Ali, os profetas de Baal e os sacerdotes de Baal foram mortos. (450 profetas, é isso? Eu sei que ao todo era 900 e poucos profetas e sacerdotes. O fogo desceu do céu, lambeu a oferta, e aquele povo foi consumido pelo fogo consumidor do céu. Ali, Deus mostrou que era maior do que Baal. E foi algo assim que marcou o ministério de Elias, o maior feito de Elias. Só que tem uma coisa, preste atenção no que eu vou falar agora. Quando você vai enfrentar o embate duro, uma situação delicada, algo que exige muito do teu psicológico, da tua fé, você muitas vezes não avalia, mas aquilo acaba refletindo em você fisicamente. Então imagina o maior feito de Elias. Depois do que aconteceu, ele desmorona. Parece que a força, a vitalidade, a energia toda que ele colocou ali, de repente, acabou.
ele está esgotado, ele está estressado, ele está exaurido, ele está fadigado. Eu não sei se já aconteceu isso com você. É um problema no casamento, é um problema com os filhos, é um problema financeiro, é um problema de doença, é um problema no trabalho, uma perseguição, uma injustiça, uma ameaça, uma tortura psicológica, e você não sabe lidar com aquilo. Primeiro, entenda isso, está havendo uma movimentação no reino espiritual. Está havendo uma movimentação no reino espiritual. Está havendo uma movimentação no reino espiritual. E você precisa discernir. A Bíblia, quando fala a respeito de um dos dons do Espírito, que é discernimento de Espírito, significa isso, que você vai identificar o ambiente. Você vai rastear. Você vai sondar. E nós precisamos, queridos, ter este discernimento e operação. Sabe por quê? Você não identifica quando é Deus e quando é o inimigo. Você não identifica quando é céu e quando é terra. Aí você entra em crise. Preste atenção, alguns conseguem voltar. Alguns conseguem se refazer. Alguns conseguem retomar. A maior parte. Mas hoje nós estamos falando muito em depressão. Depressão leve, crônica, patológica, aguda. O que é a depressão? Ela tira de você a vontade de viver. Ela faz você ver tudo cinza, preto e branco. As coisas perdem a alegria, a graça. Então foi isso que aconteceu com ele. Preste atenção, um grande embate. Pro estudo dele, vem a ameaça de Jezabel. Olha, amanhã, nesse horário, você vai estar morto. Ela manda um jagunço lá de Paulo Afonso falar com ele. Preste atenção, se ela quisesse mesmo matar, ela mandava já um sniper para fazer o serviço lá e pronto, acabou. Um profissional. Ela vai mandar um mensageiro. Preste atenção, olha como que o diabo é. Ele sempre vai mandar um mensageiro, e a gente cai na dele. Olha, o fulano, ciclano, beltrano falou. É um mensageiro. É a boca de Satanás para te irritar, enervar, chatear, aborrecer, endemonizar. E o pior de tudo, que você cai. Não se abala. Preste atenção. Aquilo que o diabo fala não pode acessar o teu coração. Por isso que a palavra diz que você não pode duvidar no seu coração. A dúvida, às vezes, ela brota na mente, porque o diabo fala na mente. A mente é o campo de batalha do crente. Mas quando você percebe que é o diabo, fala assim: em nome de Jesus, você não tem poder. Eu cancelo, eu paraliso, eu denuncio tudo isso que você está falando na minha mente e quer fazer na minha vida. Eu te proíbo de me tocar na minha casa, no meu lar, na minha família, nas pessoas que eu gosto, quero bem e amo. Eu estou coberto pelo sangue de Jesus, eu estou blindado. Não aceite, porque quando você baixa a guarda e baixa o escudo da fé, o escudo tem que estar embraçado para defender a sua vida, os pontos vitais. Se você der uma vacilada, você tomba.
Então imagina só, como que o inimigo trabalha. Quando a pessoa tem uma grande conquista, ou quando ela tem uma grande perda. Quando ela sofre uma grande decepção, é aí que a pessoa vai beber, vai se drogar, vai se prostituir, vai fazer aquilo que a carne está pedindo, porque ela precisa de compensação, ela precisa de recompensa. Então aqui ele temeu pela própria vida, ele fugiu. Ele não podia ter pensado assim: Jezabel não soube direito o que aconteceu no Monte Carmelo. O Deus que destruiu os sacerdotes de Baal e os profetas de Baal vão fazer a mesma coisa com ela. Ele não podia ter dado esse recado para o mensageiro. Falou: mesmo Deus que fez o que fez com os profetas e com os sacerdotes de Baal, que botaram Baal de joelhos, vai fazer a mesma coisa com você. Sabe o que ele fez? Pegou aquela palavra entrou no coração dele e ele fugiu. Preste atenção. A maior parte das vezes nós não encaramos os nossos problemas, dificuldades, lutas, crises, adversidades, situações e circunstâncias. Nós fomos treinados para fugir. E a gente acha que isso é uma questão de sobrevivência. Agora você é filho de Deus. Você está revestido de toda autoridade espiritual para enfrentar e vencer todo e qualquer levante de Satanás na tua vida. O problema é que você não acredita. Você não se levanta. Ou quando você se levanta é na véspera. Preste atenção, está aqui o David, que é atleta, uso sempre ele. Ele vai participar de um campeonato. Adianta se preparar na véspera, David. Eu vejo esse menino lá no lago da raiva. Eu não dei nem 10 passos, ele passa. Falo: meu Deus, eu estou cansado só de ver ele correndo. Ele tem preparo físico. Eu só pela graça. Jesus amado. E ele treina no frio. Fica dormindo na tua cama. Não se levanta não, descansa. Não, ele está lá. No frio, na chuva. É isso que faz dele um medalhista, é isso que faz dele um campeão. É um monte de medalhas. Na casa da mãe. E a gente tem que se preparar. A Bíblia diz isso para se preparar para o dia mau. Aí você não orou, não jejuou, não buscou Deus na Bíblia e acontece o dia mau. E aí? Aí a casa cai, desmorona, desaba. Porque a gente não se prepara. Então você tem que se preparar. Hoje está tudo bem, graças a Deus. Diga comigo, graças a Deus. Mas amanhã a gente não sabe. É Deus que vai nos dar estabilidade, controle, equilíbrio e domínio próprio nos momentos mais difíceis da nossa vida. Haverá dias que nós não gostaríamos de viver, dias tristes, dias de más notícias, mas somente a graça de Deus pode nos consolar, fortalecer e nos edificar. Aí Elias
foge com medo de Jezabel. Ele temia pela sua própria vida, legítimo. Mas preste atenção, ele esqueceu do Deus que servia. Quem era Deus? O que Deus tinha feito. Agora ele ouviu as ameaças de uma mulher, Jezabel. E ele acreditou mais na ameaça de Jezabel do que na promessa de Deus. Muitas vezes é isso que a gente faz. Você acredita mais nas mentiras do diabo do que as promessas de Deus que estão nesta palavra. Sabe, você tem que criar familiaridade com a palavra. A Bíblia não pode ser para você um livro. A Bíblia precisa realmente ser para você a palavra de Deus. Deus fala através de sonhos, visões, revelações, profecias. Mas a primeira forma como Deus fala é através da Bíblia. Eu não saio procurando profetas. Quando eles falam comigo, eles falam confirmando aquilo que Deus já falou no meu coração, através da sua palavra. Você precisa se alinhar com o reino de Deus, se afinar com o reino de Deus, porque a gente pode estar aqui, vivendo de uma forma natural, e tudo o que aconteceu, de bom ou de ruim na tua vida, foi para que você tivesse uma experiência com Deus, para que Ele deixasse de ser só religião na sua vida e passasse a ser algo profundo, algo que vai além, algo que transcende a religião. Existe algo mais, e é isso que vocês têm que buscar. Sabe, vocês têm que ser inconformados. Quando vocês entrarem na presença dEle, é para vocês serem tocados, ministrados, encorajados, consolados, dirigidos pelo seu Espírito Santo. Quantas pessoas me dizem: pastor, eu não tenho direção, eu estou perdido, eu não sei o que eu faço. Sabe por quê? Porque a Bíblia é a bússola. A Bíblia é a nossa bússola. E quando falta a Bíblia, a gente não sabe o que fazer, não sabe para onde correr. É importante orar, é importante jejuar, mas você precisa trazer do pão da vida e da água da vida para a tua dieta, para isso poder te fortalecer em nome de Jesus. Caso contrário, você fica fraco, desnutrido, e quando não bebe água fica desidratado. A nossa condição espiritual muitas vezes é essa. Aí diz a Bíblia, olha como Deus é amoroso. Ele está fugindo, ele não consegue mais caminhar, para descansar debaixo de um pé de zimbro, e ali ele desfalece, desmaia. Aí vem o anjo de Deus cuidar dele. A palavra diz isso. Eu acho que está em Hebreus 1:13. Dá uma olhada para mim. Ora, a qual dos anjos, o Senhor disse, não, anjos ministradores, coloca aí, 14, deixa eu ver, 1:14, anjos ministradores, isso aí filho, é isso aí, deixa eu ver ou não,
Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Preste atenção. Eu tenho, você tem, nós temos anjos ministradores. Diga comigo, anjos ministradores. Eles vão nos auxiliar, nos proteger, guardar, livrar, principalmente lá na Ucrânia. Aqueles que hão de herdar a salvação, aqueles que são filhos de Deus. Presta atenção, obrigado. Não se trata de um anjinho, aquele anjinho criancinha com a flechinha, que não faz nem cosquinha no Satanás. São anjos parrudões, sabe? Anjos guerreiros, anjos fortes, revestidos de poder debaixo da autoridade do Altíssimo. A Bíblia diz que Jesus está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Aí Jesus diz: socorre lá o meu servo Adriano, meu servo Maurício, meu servo Fábio, meu servo Zé Guarda. Vocês percebem isso? Nós não estamos desassistidos. Ele dorme e o anjo deixa ele dormir. Deus deixa ele dormir. Aí quando ele acorda tem churrasco, carne assada e pão fresco. Sabe, o sono é terapêutico. Muitas vezes a gente precisa dormir, muitas vezes é espiritual dormir, porque você se refaz. Aí vai o anjo depois, né? Aí tem que dar uma acordada nele. Ó, e tinha água também, ó. Elias olhou ao redor, ali junto à sua cabeça, e havia um pão assado sobre brasas quentes, um jarro de água, e ele comeu e bebeu. Eu coloquei a carne aqui por minha conta. O churrasco é na outra passagem. Eu já fazia um lanchão aqui, e está tudo certo. Mas é pão e água. Ele comeu e se refez. Isso tem um significado profético, gente. Eu acabei de falar do pão da vida e da água que aquele que bebe não tem sede. Aqui ele é refeito. E diz a palavra: levanta-te, coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até o Horebe. Ali ele entra numa caverna. Preste atenção. Nós muitas vezes estamos escondidos na caverna da nossa vida. Pode ser o teu quarto. Não me incomoda, não acende a luz, não abre a janela, não quero comer nada, não quero falar com ninguém. É tua caverna. Você sabe que Davi também entrou numa caverna. A caverna de Adulão. Ele estava fugindo. Mas não adianta fugir que Deus encontra. Diga aí, não adianta fugir que Deus encontra. Moisés fugiu, Deus encontrou. E aqui ele está fugindo. Jonas fugiu. Em vez de ir para Nínive, ele falou: vou para Tarsis. Não quero ir lá não. Sabe, Deus estava mandando ele, preste atenção, para um lugar que eles faziam pirâmides com cabeça de pessoas. Eles faziam pirâmides com crânio. Aí Deus fala: você vai pregar lá para eles. Ele falou: não tem como eu mandar eu para Disney. Eu quero pregar para Minnie, para o Pateta, para o Donald. E o duro que Jonas vai, e o lugar todo se converte, gente. E ele fica revoltado, porque ele queria que todo mundo fosse destruído pelo que ele passou. Está fugindo?
Deus encontra. Olha para quem está do teu lado, diga assim: está fugindo? Deus encontra. Tem gente que sai até da igreja, não é? Não quero mais ficar na igreja não. Aí vai para o mundo. Não adianta, porque Deus encontra. Chega uma hora que Deus traz. E se não vier de boa, vem no anzol. Se não vier no anzol, vem no arpão. Mas que vem, vem. Deus levanta homens e mulheres de Deus para cumprir um propósito no tempo que Ele escolhe. Ele escolheu Elias. Nesse tempo Ele escolheu você. Eu não sei o que Deus quer fazer através da tua vida. Eu só sei que se você permitir, esse propósito vai acontecer em nome de Jesus. Você nasceu neste tempo para cumprir um propósito de Deus. Elias foi um profeta que abandonou a corte para ficar junto do povo. Sabe o que significa isso? Renúncia. Então aqui eu quero fazer um contraponto. Você precisa renunciar certas coisas na sua vida. Talvez não aquilo que seja proibido, mas aquilo que seja permitido. Para se cumprir o propósito de Deus na sua vida, você precisa fazer renúncias. Por esta escolha, ele perde os privilégios dos homens, do palácio, da corte. E ele passa então a ser cuidado por Deus. Preste atenção, ele passa a ser cuidado. O nome disso é provisão. Quando acontece isso lá onde o anjo leva o pão e a água, ali é provisão. Tem gente que fala assim: Deus, só não podia mandar já o dinheiro todo que eu preciso para a minha vida inteira, para eu não ter que ficar orando todo dia. Deus, me dá um pouquinho, Deus, me dá mais um bocadinho, Deus, me dá mais um tequinho. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sabe, se Deus te der de uma vez, talvez você vire as costas para Ele. Mas Ele quer que você dependa dEle, do seu amor. Deus, eu preciso desta provisão para a semana. Eu tenho estas contas para saldar durante a semana. Deus, eu tenho estes compromissos. Deus, eu preciso de um milagre. E Tu és o dono de todo o ouro e de toda a prata. O Senhor é aquele que me acode, que me socorre, que me estende a mão, que abre os depósitos dos céus. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as minhas necessidades por Cristo Jesus. Provisão. Enfrenta o reinado de Acabe e Jezabel, uma crise moral. Ele enfrentava naquela época uma crise moral e a idolatria. Ele tinha uma missão, diga comigo, missão. Qual era essa missão? Converter, levar os corações a Deus e mostrar que Deus era maior do que Baal. As pessoas que convivem com você precisam ver que você é uma pessoa que acredita no Deus que você serve. Passe isso, confiança, determinação, fé, porque é isso que vai converter alguém, é isso que vai tocar o coração de alguém. Depois nós temos a oposição espiritual. O inferno levantaria muitos inimigos contra Elias. É por isso que aonde você está, pessoas te criticam, falam mal de você pelas costas, te apontam, querem te prejudicar e fazem de tudo para você não viver o que Deus tem para a sua vida. Mas querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. Maior é o Deus que você serve do que aquele que está no mundo. Tudo você pode, porque Ele te fortalece. Então aqui nós destacamos os ataques
E nós vamos enfrentar ataques e vencê-los. Depois, revestimento de autoridade e poder. A unção de Deus vai se manifestar na minha vida. E esta unção é que vai me habilitar, me capacitar, me adestrar para cumprir um propósito. Depois vem o quebrantamento. O que é, pastor, um quebrantamento? É o teste de Deus na tua vida. É aquela hora que eu falei, que você se vê sozinho, abandonado, esquecido, largado, e você vai ter um encontro real com Deus, e Ele vai te tomar pela mão, muitas vezes até te carregar no colo. Depois do quebrantamento vem a visitação, e com a visitação vem a renovação. Foi o que aconteceu com Elias. Por que da renovação? Para ele cumprir o propósito. Então aqui houve renúncia, ele experimentou da provisão de Deus, ele sofreu ataques, ameaças, perseguições, injustiças, ele foi quebrantado dentro do coração dele, até ele descobrir Deus ali em algum lugar. Aí veio a aprovação dele, depois a visitação, a renovação, para que ele pudesse cumprir o propósito. Ministério de música. Ele chegou num ponto de dizer: Deus, me mata, eu não quero mais viver, estou cansado. Eu não sei se você já fez essa oração, eu já. Ainda bem que tem oração que Deus não ouve, não é? Hã? Vamos ficar de pé. Eu gostaria de orar junto com você, para que o Senhor possa te renovar. Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos, em nome de Jesus. Anotaram a placa ou não? Tá. Diga comigo: Pai, que a tua graça bendita se manifeste na minha vida nesta noite. Eu quero sair daqui entendendo esta palavra. Eu quero viver a renúncia para cumprir o propósito. Eu quero viver a provisão, o cuidado, o favor. Eu quero vencer os ataques. E para isso me dá coragem, ousadia e intrepidez para vencer. Eu quero, Senhor, receber da tua unção, que é a capacitação sobrenatural do teu Espírito, para viver o teu propósito. Eu quero ser aprovado nos testes, e quero ser renovado nesta noite, em nome de Jesus. Eu gostaria que você curvasse a cabeça, fechasse os teus olhos, e neste momento, você falasse com Deus, quando nós vamos cantar esta música. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim
necessita mais de ti. Pai, neste momento eu quero orar e apresentar a Ti a Patrícia, que precisou fazer uma cirurgia e amputar parte do seu pé. Eu quero orar e apresentar a Ti a Rosângela, mãe da Carol, do Fábio. Eu quero orar e apresentar o Laerte, cunhado da Fátima, que sofreu um acidente com a motosserra. Eu quero, Senhor, orar e pedir pela Leonina Godoy, que sofreu uma convulsão esta semana. Eu quero orar e apresentar, a pedido da Vera, o Antônio, a Zélia, a Lucimara e a Marisa. Eu quero orar, Senhor, e apresentar a Ti o Sebastião, o pai da Simone. Eu quero apresentar a Ti as pessoas que estão adoentadas aqui neste lugar, e as pessoas que estão adoentadas e nos acompanham pela internet. Se você pode colocar a mão na parte enferma, coloque. Se não puder, coloque no teu coração. Pai, nós ministramos e pedimos para que o Teu Espírito Santo possa encontrar esta pessoa agora. Cura ela desta dor, tira ela deste sofrimento, desta angústia, desta penúria. Deus, não pedimos que o Senhor alivie a dor, mas que tire com as Tuas mãos esta dor. Toca do alto da cabeça a planta dos pés. Toca, Senhor, em nome de Jesus, em cada parte do seu corpo, em cada órgão, em nome de Jesus, Pai. Opera um milagre criativo agora. Nós Te pedimos. Toca nos rins da Rosângela, que está internada na UTI. Faz este rim funcionar de novo, Senhor. Opera este milagre. Nós cremos que Tu tens poder. Obrigado pelo milagre que ela já viveu. Deus, olha para cada pessoa que neste momento ora a Ti e pede, porque já passou por vários médicos, várias consultas, vários especialistas, já passou e está fazendo vários tratamentos. Deus, em nome de Jesus, põe a mão, tira as dores desta perna, tira o peso, Senhor, que esta pessoa sente nestas pernas, tira dela toda a fraqueza. Oh Deus, faz um milagre. Toca, cura, sara, liberta. Seja com teu filho, seja com a tua filha. Que esta seja uma nova semana. Que ele possa viver, Senhor, os maiores milagres da sua vida. Eu sei que o Senhor está com ele, com o teu filho e com a tua filha. E eu sei que haverá uma resposta do reino para a sua vida, em nome de Jesus. Cuida dele, Senhor. Cuida dela, Senhor. Libera deste altar a tua bênção financeira, econômica, material. Provê, Senhor. Cuida, Senhor. O Senhor sabe a necessidade de cada um, a carência e a precisão. E eu creio que Tu és Deus. Eu sei que o Senhor faz. Ora, fala com Deus, coloca diante dele o seu pedido, o seu clamor, a sua súplica. Aleluia. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Necessita ser
Pai, eu oro e concordo com o teu povo. Eu concordo, Senhor, com este irmão e com esta irmã. E eu creio naquilo que é promessa para a sua vida, naquilo que é propósito para a sua vida. Eu sei que deste altar hoje foi liberado favor para você. Em nome de Jesus, diga comigo, amém, assim seja e assim será. Que esta semana seja uma semana de vitória, de conquista, restituição e grandes bênçãos para você, amém? Queridos, quem é proprietário do Gol Vermelho GIJ5C20? Ok, levanta a mão, pôr na blusa, eu penso que é ele. Quem é? Gol Vermelho, é seu? Tá, fica tranquilo. Veraldo, chega aqui. Quem é proprietário do STY9C36 Onix preto? Nayara. Jonathan. Tá. Amém? Não saia daqui sem dar um abraço. Pelo menos 50 irmãos vão na